Se é quinta-feira, é dia de receber algum representante da Pátria Agronegócios aqui no Bom Dia Agro. E hoje ele está por aqui, Matheus Pereira, diretor da consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Primeiro Bom Dia Agronegócio de 2025. Feliz Ano Novo. Dali, dona Carla, prazerão estar aqui contigo. Voltamos aí, né? 2025 começou, a gente já está acelerado, graças a Deus. Amém. Mercado dando algumas atenções, né? Bora lá. Bom, Matheus, eu estava aqui antes da gente começar a nossa conversa falando da questão climática. Então, chove muito em alguns lugares, chove menos em outro. A safra brasileira, ela está te trazendo alguns sinais de alerta nesse momento, nessa reta final né, de conclusão de ciclos, de desenvolvimento, de enchimento de grãos, ou são problemas apenas pontuais quando a gente olha para a condição climática do Brasil? Carla, eu sempre digo isso, né? Sentindo na pele, a gente sabe que excessos nunca são bons, né? O excesso de chuvas, ele cria uma anemia, né? Fotossintética na planta. O excesso de seca, né? É extremamente prejudicial, né? Ele não se contorna. Foi criado na roça com o pai, a gente sempre sabe disso, e que o excesso de chuva a gente existem contornos, né? Agora a falta delas é catastrófica, né? E infelizmente, por mais um ano consecutivo, nossos compatriotas gaúchos aí, pela sua sexta safra consecutiva, passando por problemas ali de problemas climáticos, né? Agora, dessa vez, por ausência de chuvas. Algo também semelhante sendo observado em algumas pontes de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então, são problemas, Carla, que sim vem causando um certo receio, especialmente aqueles produtores que estão sofrendo agora com a falta delas, né? A falta das chuvas. Porém, que vale lembrar, Carla, que já estamos em colheita na região central brasileira, tanto Mato Grosso quanto Goiás, que hoje, né, detém mais de 40% da produção nacional. São dois estados que iniciam o processo de colheita agora, de maneira ainda muito regular, Carla. Produtividades ali reportadas pela clientela pátria, muito satisfatórias até o momento, Carla. Bom, o que que você vê de impacto disso para o mercado, Matheus? Ou como a gente tem esse quadro que você acabou de descrever, a gente não tem um apelo muito forte para os preços nesse momento que está acontecendo por aqui. Cara, na verdade, né, criou-se o consenso que a safra brasileira vinha sendo construída de maneira cheia, né, de maneira regular. Então, ali no finalzinho de dezembro, né, até o papagaio, aquele, enfim, aquele que fica só repetindo, todo mundo diz, né, só também repetia que o mercado já precifica uma safra cheia. Todo mundo esperava já uma safra regular. O Brasil, até meados de dezembro, Carla, registrava seus melhores níveis de saúde vegetal da história do país. O nosso base histórico aqui, né, dentro da pátria, a gente consegue traçar, né, níveis de saúde vegetal desde 1970. Só que em 1970 a gente não tinha soja distribuída aqui na região central brasileira. Então, o comparativo ele fica até um pouco meio distorcido. Porém, quando a gente olha agora, né, na agricultura recente, a partir dos anos 2000 e por diante, né, com a evolução aqui da agricultura no Cerrado brasileiro, que desde então a gente nunca teve tanta saúde vegetal quando se tinha até meados de dezembro para a safra brasileira. Tá? Isso aqui não é na base do achismo, não é na base do aponta o dedo para cima e vê para onde o vento está soprando. A gente fez a Uhum. pesquisa, fez a análise, né? Usando nossas imagens de NDVI, né? E desde então, Carlos, a gente vem sofrendo, já desde meados de dezembro, a gente vem sofrendo uma contração desses níveis de saúde vegetal para algumas regiões do centro-sul do nosso país. Só que vale lembrar, mais uma vez, cara, que o mercado precificava uma safra muito grande. Qualquer probleminha agora que vem aparecer no radar já é algo, né, para o mercado criar uma sustentação simples, tá? Não estou dizendo que vamos enxergar quebras catastróficas, infelizmente não é algo que vem, não, perdão, felizmente não temos quebras catastróficas e na mesma proporção não teríamos, né, altas extremamente exageradas ao mercado, precificando quebras, como foi o ano passado, quando desde o fundo do poço até o mercado ali em meados de novembro, a soja subiu cerca de R$ 60 por saco em algumas praças, como foi o caso em Rondonópolis, Mato Grosso, onde a soja chegou a bater R$ 160 ali em Rondonópolis. Por quê? Por causa da escassez, da falta, das quebras que foram observadas e foram sentidas no mercado no segundo semestre. Agora, neste ano, cara, a gente vê que essas quebras, elas ainda são
né, limitadas, não em mesma proporção do que o ano passado, tá muito diferente do que foi 2022, quando tivemos grandes quebras também aqui no nosso país. Porém, são quebras que tiram aquele consenso. A safra do Brasil é uma safra cheia. Esse consenso ele vem sendo quebrado gradativamente, mantendo o mercado ali um pouco lateralizado por agora, Carla. Matheus, e o clima na Argentina? O que, que a gente pode esperar? Porque também no começo dessa semana nós vimos os preços testarem altas um pouquinho mais fortes, acreditando ali que poderíamos ter um problema um pouquinho maior na Argentina. Depois os mapas começaram a sinalizar essas chuvas. O que, que a gente pode esperar para a safra argentina e também o impacto disso para os preços, para o mercado, Matheus? Olha, Carla, assim, a Argentina, ela tem sim um peso, né, na formulação de preço do nosso milho aqui no Brasil. Na soja a correlação ela é muito fraca, né? Dado que a Argentina abastece, né, o planeta com os derivados da oleaginosa, não com produtos in natura, como é o caso aqui do Brasil, né? Os chineses não vêm aqui nas Américas buscar farelo, buscar óleo, eles Uhum. vêm buscar matéria-prima in natura, grão, que é o que o Brasil fornece. Então, quando a gente olha, né, o mercado da soja, o mercado, né, maduro, né, ele sabe que a Argentina, sofrendo problemas de seca, ela não causa esse suporte direto ao grão. Ele causa, assim, reações agressivas aos derivados, em especial farelo, como a gente observava, né, chegamos a ter semanas aí durante os recessos que o farelo subiu cerca de 6%, 8%, 10%. As altas, desde que a seca começou na Argentina, o farelo chegou a acumular entre o fundo do poço e os picos observados mais de 20% de altas no farelo. Tá? Então, o farelo, sim, ele criou essa reação por conta, né, dos problemas na Argentina. Foi algo que, enfim, gerou muitas discussões aí no ano passado, né? Queimaram a língua dizendo que, poxa, a Argentina, safra cheia, deveria abastecer o Brasil, não abasteceu, tivemos que importar, tivemos que trazer produto de fora. A gente não consegue ter essa dinâmica, né, do grão in natura sobre o nosso Brasil. Então, no milho, a gente vê sim um impacto direto, né? A gente vê o mercado do milho aqui no Brasil, em especial na referência BMF, né? Sofrendo esses ajustes positivos, né? Colocando essa alta, empilhando essa precificação, porque a Argentina sim é o principal, é um player e um competidor por demanda, né, do grão in natura chamado milho. Agora, na soja, apenas efeitos secundários, viu, Uhum. Carla? A seca por lá é uma seca preocupante, pega a soja, assim como no Rio Grande do Sul, ainda pré-reprodução. É uma fase que a soja que está vegetando, criando massa foliar para gerar aquela capacidade daqueles painéis fotossintéticos, né, para colocar energia no grão ali quando entrar em reprodução, quando depois que florescer, depois que soltar a vagem, começar a encher grão. Então, é um fator delicado por agora. Assim como nossos compatriotas gaúchos estão sofrendo e muito preocupados, como devem estar, os argentinos também estão, pois, infelizmente, os mapas climáticos, Carlos, não são agradáveis aí para os próximos 10 a 15 dias. Ainda há um padrão de chuvas bem abaixo da média para essas duas regiões aqui na América do Sul, Carlos. Bom, estamos de olho, porque essa mudança, portanto, nesse padrão de clima e o estabelecimento dessas preocupações, ele vai trazer reflexos também, não só para os mercados de grão, de soja e milho, mas também para o mercado de derivados, onde a Argentina tem uma atuação bastante forte e para onde havia uma expectativa de uma recuperação, de uma volta a pleno da Argentina para esses dois mercados nessa temporada, né, Matheus? Exatamente, Carlos, exatamente. A gente tinha uma Argentina que passou pela pior safra da história no ano passado, né? Ano retrasado, né? O ciclo antecessor, né? Então, os argentinos sofreram bastante, sem dúvida alguma, tentava se recuperar, reconstruir por si só, né, a produção do território nacional argentino, e que agora vem enfrentando mais uma vez o problema consecutivo climático. Então, é aquela mesma latitude que que os gaúchos também estão, né? É algo que, sobre essas interferências, né, de macrociclos climáticos, na nossa análise, Carla, inclusive amanhã temos fórum com a clientela pátria, onde a gente vai trazer as atualizações de produção. Vamos trazer para vocês aqui também depois, Carla, a nossa atualização sobre a dimensão da safra aqui nas Américas, né, como um todo, tanto aqui no sul quanto no norte, com o nosso estudo de levantamento.
Então, existe essa reconstrução da oferta total, porém essa reconstrução sofreu cortes aí nos últimos 20 dias e deve sofrer um pouco mais de cortes, cara, nos próximas 2 a 3 semanas, caso, né, permaneça essa falta de chuvas aí sendo observadas por agora. Matheus, antes da gente partir para alguns outros temas, eu vou trazer aqui alguns comentários da nossa audiência, porque eles estão bastante conectados ali à condição das safras aqui no Brasil. Acho que é legal a gente trazer esse cenário. O Tafarel Caio, por exemplo, ele diz assim, ó, bom dia, Rio Grande do Sul com estiagem, perdas na soja, milho, milho mais tardio e pastagens. O Ézio Leite, bom dia, muita chuva aqui em Joaquim Felício, norte de Minas. O INMET, inclusive, emitiu alerta vermelho para Minas Gerais. A gente tem também o Isaías Jastonbeck. Ele diz assim, Matheus, bom dia, baixaram a saca de soja para o produtor e por que o frasco de óleo no mercado não baixa? Pergunta boa também. É, Ó, ó, vai lá, vai lá, vai lá. e só concluindo aqui com o Márcio Eno, cenário muito parecido com o ano passado, quebra no rendimento por hectare e baixa nos preços devido à alta produtividade por aumento de área. De fato, né, Matheus, nós começamos um 2025 com preços aqui para o produtor brasileiro que ainda chamam a atenção de alguma forma e que ainda inspiram alguns negócios para garantir algumas margens. Qual a sua análise, portanto, desse momento e do comportamento do produtor diante do que a gente está vendo no mercado interno brasileiro? Aliás, na quinta-feira passada, a Lohane deu um show aqui de análise de mercado, em especial o mercado interno, viu, Matheus? Exatamente, Carla. A Lohane fica aqui, né, a nossa responsável pelo mercado interno, ela faz o levantamento doméstico junto com a equipe dela, né? Mas, sim, graças a Deus, a equipe da Pátria sempre crescendo, né? Hoje já somos mais de 12 analistas totais, em exceção o restante do time, né? Que já ultrapassa 30 pessoas aqui dentro. Vamos lá, vamos romper nesse Brasilzão, né? Mas, cara, assim, a base produtiva, né? E talvez só vai entender isso quem vive isso na pele, tá? Às vezes, em 2024, né, eu tentei ser muito reativo, mostrar para as pessoas, né, que ficam nos seus belos escritórios, fantasiando número, fantasiando palavras, não saem desses confortos para olhar o campo. Essas pessoas acabam querendo ditar regras aonde não entendem sobre o campo. Tá, Carla? E em 2025 vai ser ainda pior para esse pessoal. Eu acredito que o mercado vai se amadurecendo e vai entendendo realmente quem faz o trabalho real, né, de entender o campo e trazer essa realidade ao mercado. E infelizmente, né, a dizer que hoje o mercado está sob pressão, o mercado está com a dificuldade de reações, os preços estão caindo, e falar ao produtor gaúcho que é necessário novas vendas, vender o quê? Se nem ele consegue entender o que vai tirar do campo. Então a gente tem que entender essas nuances do mercado para não ficar nesses discursos superficiais, esses discursos de bonitinhos, bonitinhos, que na prática não se alinham em nada com a realidade do produtor, não ajudam em nada quem está no campo ralando sol a sol, domingo a domingo. Então, infelizmente, né, a gente tem que entender essas pontualidades. Apesar do mercado hoje gerar essa expectativa de pressão, quedas eventuais por conta de uma colheita acelerando agora dentro do estado do Mato Grosso, resultados iniciais estão muito satisfatórios, como eu já disse, e agora essa soja iniciada, colheita agora, essa soja mais ainda antecipada, aquela soja de ciclo mais antecipado, né, aquela ciclo mais curto, quando entra talvez nos materiais, nas variedades com ciclo um pouco mais alongado, ciclos médios, né, as produtividades poderão subir ainda um pouco mais. Mas agora falar o produtor gaúcho que está sentindo na pele a falta de chuvas em soja V3, V4, V5, não sabe nem se essa soja vai ter capacidade de florescimento, enchimento de grão, falar para ele vender, assim, é uma falta de compreensão da realidade do campo imensa. Então, infelizmente, a gente tem que saber, tem que se colocar no outro lado da porteira, entender que dentro do campo hoje existem produtores em processo de colheita que conseguem avançar com novas vendas, cara, como deveriam, pois já tem a capacidade, a certeza produtiva. Agora, aqueles que estão ainda concluindo o plantio, vamos lembrar que o hemisfério norte do Brasil, Roraima, parte do Cealba, vai iniciar a semeadura daqui 30, 40, 50, 60 dias. Essas regiões, infelizmente, a gente não tem como ter avanços significantes de vendas, né? Mesmo com o mercado sob pressão, pois ainda não se sabe o que será retirado do campo. Então, apesar de ser necessário, cara, pensar nessa proteção, e a proteção não é fazer o hedge, eu não sou um defensor de
comprar proteção Chicago. Isso, infelizmente, não ajuda o produtor no Brasil. O que mais impacta hoje no nosso país são os prêmios, é dólar. Tá? Então, é isso que tem colocado mais movimentação no mercado da soja no Brasil. E, infelizmente, são variáveis que não são fáceis de serem travadas, a não ser pelo suporte de uma trading, né, que tem já a ferramenta estabelecida dentro do Brasil. Então, Carla, a gente tem que saber distinguir as realidades. E nos extremos do Brasil, tanto sul quanto norte, não há essa capacidade hoje, né, de avançar com venda sobre algo que nem sabe se tem na mão. Tá? Enquanto que aqueles que têm essa certeza, é necessário olhar para o mercado, pois é um mercado sob pressão, Carla. Mas, Matheus, te preocupa justamente por conta dessa dificuldade, uma preocupação mais do que legítima, te preocupa a concentração que pode acontecer da comercialização nos próximos meses? Isso pode intensificar a pressão sobre os preços aqui no Brasil? Eu estava até checando ali uns comentários que ontem nós recebemos num corte que fizemos aqui da possibilidade do efeito Trump sobre o mercado. Então, o que vai acontecer? O mercado quer saber se o Xi Jinping vai na posse, se ele vai tarifar, se a China vai tarifar a soja americana, enfim, eles querem entender tudo como é que vai ser a relação, né? O mercado quer entender como vai ser a relação Estados Unidos-China e, óbvio, o impacto disso para o mercado aqui no Brasil. Em 2018, 2019, nós tivemos uma explosão dos nossos prêmios, é verdade. Agora, eu quero entender de ti, se você, está preocupado com essa possibilidade de uma concentração das nossas vendas, pressionando um pouco mais os preços aqui no Brasil e, eventualmente, limitando o avanço dos nossos prêmios, e se esse efeito Trump ou o alcance do efeito Trump pode ser diferente do que aconteceu há 7 anos para o mercado brasileiro de soja, caso ele venha a acontecer em moldes parecidos ao que se deu em 2018, 2019. Tá, Carla, vamos por partes então, né? O primeiro ponto, né? Logística. O Brasil, sim, tem uma safra muito adensada, algo que a gente vem alertando já desde plantio. Tá? Quando a gente viu o início da safra atrasando lá em setembro no Mato Grosso e parte do Paraná, juntamente com Goiás, né, que são os 3 estados que têm a liberação do vazio sanitário dentro do mês de setembro, começando com 10, 15 e 25, né, os dias de setembro. Quando a gente viu esse atraso e a concentração do pontapé do grosso do plantio ali em meados de outubro, a gente já percebia que aquela safra teria, né, esse adensamento, né, de calendário fisiológico de planta, o que é favorável à manutenção de cultura, à manutenção de pragas aéreas. Né? A gente não vê esse ano altas pressões de pragas aéreas em grande parte do Brasil. Por quê? Não teve aquela soja plantada muito cedo e depois aquela soja plantada muito tarde. Grande parte das culturas foram plantadas em períodos semelhantes. Então, isso favorece realmente a ter culturas mais padronizadas, mais homogêneas, ciclos fisiológicos muito estabilizados, né? Que reduz a pressão de praga aérea. A gente não vê foco de ferrugem, a gente não vê grandes pressões de lagartes, em alguns pontos sim, mas é coisa normal, nada que foi exagerado como foi observado aí em alguns anos passados. Então, o grande problema agora é que na retirada dessa soja padronizada, a cadeia logística brasileira, que é ineficiente, dentro dos nossos principais concorrentes, o Brasil que tem a menor eficiência logística, tá? Em especial quando comparado com os norte-americanos, que é o nosso principal e direto concorrente. Vamos anexar agora esse assunto também, falando de Xi Jinping e Trump. Mas quando comparado com os norte-americanos, o Brasil ainda está engatinhando em termos logísticos. Porém, a gente está engatinhando rápido. Tá? Não é aqueles passos lentos, cara. Nos últimos 3 anos, o Brasil ampliou a capacidade de armazenagem estática no país em 23 milhões de toneladas. Há 3 anos atrás, cara, a gente tinha cerca de 180 milhões de toneladas de capacidade de armazenagem estática no país e hoje estamos passando de 203 milhões de toneladas. Tá? Então, ampliamos com agressividade, já está mais comum a gente navegar, especialmente para as regiões que tinham mais déficit, né, que são as regiões do centro do nosso país, regiões interioranas. Já é possível a gente navegar, sobrevoar, né, essas regiões e ter mais facilidade de encontrar silos, tá? Encontrar realmente novas estruturas de logística, de armazenagem recém-estabelecidas. Então, apesar de sim, a gente ter essa dificuldade, né, de agora essa cultura muito adensada, em ser retirada do campo, padronizada, secada, armazenada, a gente melhorou bastante. Tá? Os efeitos nocivos que a falta de logística traria ao Brasil, se a gente estivesse passando por uma super safra,
como estamos trabalhando agora em 2025, assim como tivesse a capacidade de armazenagem de 3 anos atrás. Seria o caos completo. Tá? A gente vai ter dificuldades, sem dúvida alguma, vai gerar pressão aos prêmios. Tá? O prêmio é o principal ponto de atenção no mercado em 25. Estamos alertando a clientela já desde meados do ano passado. Nós tivemos aí prêmios passar para 25 no Brasil, base Porto, a 50 pontos positivos, 60 pontos positivos em algumas negociações, e que agora já trabalham no campo negativo. Os prêmios que estavam adicionando 50 pontos estão hoje descontando 10 pontos. 10 pontos de prêmio, R$ 1,10 por saca. Tá? Então é mais ou menos essa conta que se faz. Uhum. Então os prêmios é o principal problema. O que vem amenizar essas quedas, Carla, é realmente a concentração da demanda chinesa pelo nosso produto. Tá? Então, entrando nesse assunto já na Trump Xi Jinping, não é novidade. Em 2018, quando estourava, né, quando teve o estopim do conflito comercial entre Trump e Xi Jinping, aquela novidade trouxe uma reação muito agressiva ao mercado. Os prêmios subiram, o Chicago derreteu e tivemos, né, esse descompasso do mercado, com a China cada vez mais concentrando seu produto ao país, ao nosso Brasil. A China tem como concentrar hoje 150% da demanda do nosso país? Não tem. Tá? Então, os chineses já desde 2019, 2020, concentra 100% do que é capaz de compra da soja brasileira. A China só interrompe as novas compras do nosso país quando falta produto. Foi acontecer em 2024. Quando faltou a soja do Brasil, começaram a buscar a soja em território norte-americano. Quando a nossa indústria brasileira começou a reter o produto internamente, a fazer aquisição para evitar a exportação, o que a gente chama de prêmios de retenção doméstica, são quando a indústria paga mais para reter o produto, a China começou a buscar em território norte-americano. Então, isso já acontece. Não tem como equacionar essa formatação da matriz de exportação para a China concentrar 110% da demanda pelo Brasil. Está concentrando 100%. A China deve bater recorde de importação da soja mundial e grande parte dessa soja proveniente aqui do nosso país, Carlos. Então, acreditamos que não há grandes novidades a serem extraídas, né, dessa matriz de importação de soja. Podemos falar talvez sobre metais, commodities metálicas, eventualmente com uma intensificação do nosso fluxo comercial com a China sobre outros produtos, né, produtos já manufaturados, porém, da soja por si só, a China já é uma compradora, né, quase que exclusiva do nosso país, só comprando os nossos concorrentes norte-americanos, né, quando se falta produto aqui no nosso Brasil. Uma safra cheia agora por agora, dá a capacidade da China bater recorde de importação do Brasil, o Brasil bater recorde de exportação, não só a China, né, aos demais países também, mundo afora. Então, espero que essa relação Trump-Xi Jinping, né, apenas crie euforias, porém, na prática, para a soja, acreditamos que pouco muda, Carla, pouco muda. Bom, Matheus, eu ia até te pedir, como o nosso tempo é um pouquinho mais ajustado, eu ia te pedir seu sentimento por relatório do USDA, mas não vou fazer isso não. Vou trazer aqui a pergunta de Larice Roça. Ela diz assim, ó, qual a expectativa do preço da saca de soja após colheita? E complementando com um comentário do Endrigo Dalcin. Endrigo, obrigada pela sua audiência. Ele diz assim, ó, ótima entrevista, bom dia, Matheus e Carla. Aqui no Mato Grosso tivemos a oportunidade de vender maio a R$ 117 por saca semana passada. O produtor tem que ficar atento. As chuvas estão boas e a produção será boa. Aqui está um produtor atento às oportunidades e a essa gestão, né, Matheus? Nem sempre a gente vai ter soja de R$ 200. O mercado não é utópico, o mercado é real. E aí tá o Endrigo Dalcin aqui para provar isso pra gente. Exatamente. Um grande abraço para ti, meu grande amigo Endrigo. E Esse é o realmente, assim, fera, hein, Matheus? Esse é o fera. esse é o grande amigo, lutou por nossa classe por muitos anos, Muito, né? muito. Agora concentrado na atividade também, assim como todos devem estar. Mas é isso aí, Andrigo. O produtor que já tem essa capacidade de dimensionar o que sai do campo não deve esperar. E eu até faço um anexo com a pergunta, né, da Larice Rosa. Chutou o balde para cima, o que acreditamos na soja durante colheita, né? É uma soja que ainda tem um espaço de pressão de R$ 7 a R$ 12 por saca de queda, está precificando o quê? Uma projeção de queda nos prêmios. Se a gente projetar hoje pela Pátria, né, a gente vai falar disso amanhã no nosso fórum com a clientela, a projeção nossa de prêmio em queda, né,
coloca ali um desconto, né, de 7 a 12 reais por saca, a menos dos preços hoje exercidos na soja aqui no interior do Brasil. Em quanto Então, tempo, Matheus? durante a colheita, Durante a cara, a colheita. gente Tá, costuma atingir 50% da tá, área colhida na segunda quinzena de fevereiro. Então, tá. estamos falando aí de 40 dias, onde agora em 40 dias o mercado da soja tem essa capacidade de sangria, né, com a colheita, a disponibilidade do grão. Então, sim, vale a atenção dos negócios sendo ofertados hoje, aqueles produtores que têm já, né, conseguem enxergar o campo e conseguem realmente extrair, né, o que vai ser retirado do campo de agora em diante. A gente sabe também, né, que, como eu já falei e ressalto, existem produtores hoje no país, nos extremos sul e norte, que ainda nem sequer, né, tem soja florescendo. Quem dirá, se consegue dimensionar, né, a produtividade esperada. Então, a vasta maioria do Brasil já tem essa ótica, né, consegue enxergar a produtividade. Vale sim olhar com mais carinho, mais atenção para esse negócio sendo realizados por agora. Bom, Matheus, a gente tá, como eu te falei, né, com o tempo um pouquinho mais curto, mas eu quero muito te agradecer pela companhia. Eu sei que quinta-feira que vem a gente tá junto de novo. Aí a gente vai ter as informações do Fórum da Pátria, que já vai ter acontecido, do relatório do USDA. Meu amigo, ótimo começar o nosso 2025 contigo. Bom receber aqui você de volta. Mas como eu te falei, o seu time tá formado, viu? Só camisa 10, Lohane deu um show. Aliás, manda um abraço pra ela. A entrevista dela repercutiu muito bem aqui com a nossa audiência, inclusive. Obrigada mais uma vez, viu, meu amigo? É sempre bom ter você com a gente. Estamos juntos, pessoal. Um grande abraço para ti, Carlos, todos estão nos assistindo. Aqueles que estão interessados no nosso fórum, me procure nas redes sociais, mateus.patria, ou patria.agronegócio. Ainda dá tempo de participar amanhã. O fórum vai ser durante toda a manhã. Vamos falar de soja, milho, pecuária, dólar. Vamos falar de derivados de Vai soja, ser bom, hein? café, aqueles produtores rurais, fertilizantes. Vai ser um trenzão completo. Bora lá. Abraço a Bora! ti, Carlos, e a todos. Obrigada, meu amigo. Um abraço pra você também, pra todo o timaço da Pátria. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau!